Estamos de volta e agora para falar um assunto muito sério com a Edneia Galdino, instrutora de defesa pessoal infantil, para falar sobre o projeto Aninha, que ensina as crianças a diferença entre carinho e abuso sexual infantil. Aliás, né, Edneia, você já esteve aqui no Muito Mais, a gente já falou, mas é um assunto que constantemente a gente tem que falar, né? Porque os índices, eles não diminuem. Bem-vinda, prazer. Obrigada, bom dia. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Essa é a Aninha? Essa é a Aninha, né? Do projeto. E em 2020, eu ainda estava conselheira tutelar no município de Camboriú. E aí eu lembro que eu falava assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu quero chegar antes do abusador na vida da criança. Tá, mas porque enquanto você estava no conselho, você via você se deparou com muitas situações e relatos te contando como é que era? Exatamente. O que acontecia? E isso trazia para a gente assim, meu Deus, mais um caso. De novo, mais um. E ia vindo. E aí chegou um momento, eu estava num curso na igreja, e aí eu sempre já buscando, orando em Deus, falando, eu quero chegar antes que o abusador, o que eu posso fazer? Porque o conselho, ele vai atuar na violação do direito. Então, quando chega para ele, já aconteceu. Já foi. Já foi. A criança já sofreu, já está com trauma, a família já está arrasada. Exatamente. Mas me diz uma coisa, quando você estava no conselho, a criança e o adolescente, ele te dava pistas ou claramente falava, não sei como é que é essa abordagem, que eu acho um assunto tão difícil, de como o abusador atuava e agia antes? Na verdade, no conselho tutelar, a grande maioria já são os pais, né? Que têm esse conhecimento desse crime e aí não sabe por onde começar. Entendi. Então, ele vai até o conselho tutelar e fala, e agora, o que eu faço? Né? Então, aí o conselho faz os encaminhamentos, né, para a rede de proteção, para o acolhimento, atendimento da vítima, mas também a orientação dos pais para que eles procurem a delegacia e registrem esse boletim de ocorrência. Então, mas você tem um contato com a criança? A conversa ou não? Não, em alguns casos não. Assim, a menos que fosse uma demanda espontânea, digamos assim. A criança chegou ali, mas não, porque senão chama-se revitimizar. Ou seja, porque toda vez que a criança vai falar, ela está revivendo. Revivendo, né? Então, isso nem pode mais acontecer, né? Uma época lá atrás isso acontecia, mas hoje, né, com todos os protocolos, isso não pode mais acontecer. E o que ficou ótimo. Ficou melhor? Ficou melhor, perfeito, né? Quanto mais proteção a gente tiver para as nossas crianças, tem que ter o profissional adequado para aquilo, né? O assistente social, o psicólogo, não é o conselheiro tutelar que vai conseguir fazer isso. O conselheiro tutelar, ele vai, então, garantir aquele direito que foi violado e trazer essa criança para o atendimento, né? Para quem, de fato, deve fazer esse atendimento com a criança. E aí, você vendo toda essa situação, a Aninha nasceu. Nasceu. Eu digo que ela foi um presente de Deus, assim. É o teu bebê reborn. Parece, né, gente? Hoje tudo vira em torno de bebê reborn, é bem parecidinho. E aí, eu digo que Deus desenhou o projeto ali, então, através da Aninha, a gente tem ido, desde 2020, né, escolas, instituições que recebem o recurso do FIA. E aí, agora, é uma situação que tem acontecido muito, as igrejas, né? A gente tem imagens passando ali, aconteceu lá na casa do pai, né? E isso é muito... Sabe, como é importante as igrejas, as comunidades de fé, elas precisam urgentemente fazer a prevenção ao abuso sexual infantil. Porque, infelizmente... Aqui também é outra igreja, na Assembleia de Deus também. Porque, infelizmente, a gente teve recentemente ali em Camboriú a denúncia de uma criança que foi no banheiro de uma igreja. Infelizmente, os locais que deveriam ser os mais seguros, como a igreja, a própria casa, a casa de um parente, do vô, do tio, não é. Em muitos casos, né? Exatamente. Infelizmente. É triste. Infelizmente, acontece. Então, eu acho de grande valia, e esse espaço aqui ele é muito importante por isso. Quanto mais pessoas souberem como fazer, o que fazer, quais são as medidas que eu vou tomar. Por exemplo, eu participo de uma comunidade de fé, né? E nós tivemos, então, uma reunião, né? Os nossos pastores, e para
apresentar esse projeto no Ministério Kids para as crianças. Ótimo. Então, as nossas crianças lá na casa do pai, elas estão sendo, então, estão recebendo. Olha, você tem parte íntima que não deve ser tocada sem a sua permissão. Outra coisa, foi de uma palestra lá, foi muito legal, que a gente tem adotado como uma medida de segurança, Fábio. Eu acho muito importante a ida das nossas crianças ao banheiro. Como que está funcionando? Então, a gente está orientando os pais. Criança pequena, papai, mamãe, você vai pegar a sua criança pela mão e você vai acompanhar ela até o banheiro. E se é um adolescente... Ah, não, o meu filho é adolescente e ele não precisa de auxílio para fazer a higiene pessoal. Tudo bem, e aí nós temos lá os nossos colaboradores, nós chamamos os diáconos e as diaconisas, elas ficam na porta da igreja, ali do banheiro, e aí se entrar um adolescente, então, opa, agora ninguém mais entra, até aquele adolescente sair. Isso tudo está sendo orientado na igreja, ali onde você vai. Exatamente. E é legal isso, né? E onde é que entra a Aninha nesses cursos? Como é que você insere a Aninha? Porque para falar de um assunto como eu acho que quando a gente fala de sexo e da sexualidade, já é muito delicado inserir isso para a criança. O adolescente talvez tenha mais contato, tem mais, né? Mas ainda assim, acho eu que não é da maneira como nós adultos entendemos. Isso, a abordagem é totalmente diferente, né? Exatamente. Como que é? Então, a Aninha é assim... Ele é muito dinâmico, é 20 minutinhos. Porque... é rápido? É rapidinho, tu fala ali, tu vai trazendo a criança para aquele ambiente, perguntando se ela, sabe, que ela tem partes do corpo que não devem ser tocadas sem a permissão dela. E aí, ali você vai fazendo uma construção, você coloca eles para participar. Então, você vai falando, olha, tem o carinho que é bom, mas... As partes íntimas, elas não devem ser tocadas. Por exemplo... Elas sabem? Tem criança que não sabe disso? Tem. Tem? Tem, infelizmente tem. O que acontece também? A gente precisa deixar claro, dentro do Projeto Aninha, a gente deixa isso bem claro. Claro, às vezes a mãe é uma criança pequena, e a mãe auxilia ali, por exemplo, no banho. Sim. Então, a gente fala, não, gente, a gente não está falando de a mãe, você é pequeno, precisa de ajuda. Ou se você está machucado e, de repente, você vai precisar ir no médico, o médico vai precisar, o enfermeiro, a enfermeira vai precisar avaliar, olhar, fazer cuidados, está tudo certo. Tem que ter esse... Tem que ter um jogo de cintura, para falar com eles. Então, eu acredito assim que Deus ele me deu essa perspectiva e eu falo que eu nem sou uma pessoa muito criativa. E então, realmente foi Ele que cuidou de tudo para mim. Mas sabe o que é mais engraçado e o que é mais interessante? As crianças, quando elas ouvem a palestra, elas chegam em casa e elas falam o que elas aprenderam. Elas replicam o projeto. De mães, por exemplo, no domingo passado, eu estive na igreja e mães me procurar no Facebook e dizer assim, olha, o que tu fez foi de muita importância. O meu filho, acho que ele deve ter uns 5 anos, o menino, chegou em casa e ele falou para todo mundo em casa o que ele aprendeu. Ou seja, os maiores casos de violência sexual acontecem aonde? Dentro da própria família, infelizmente. Infelizmente. E aí, nesse curso, que você leva de 20 minutos, você ensina com a criança. Porque uma coisa é depois, Ok, infelizmente aconteceu, o pai, o responsável, está lá e, não sabe o que fazer, e aí você... Também, o pós, Digamos, a criança que sofreu. Isso. O que faz? Mas a criança, no seu curso, quando está ali, quando ela percebe que aquele carinho não é carinho, você dá dica para ela do que fazer? Sim, o que acontece? Por exemplo, se é uma comunidade de fé, uma igreja, eu sempre me reúno com aqueles líderes que estão ali liderando aquelas crianças e explico para elas, olha, se de repente acontecer de uma criança procurar vocês, o que vocês vão fazer, como vai acontecer? A mesma coisa nas escolas, sempre tem uma equipe que acompanha os professores ou a direção, e aí a gente fica olhando para aquela criança para saber. Então, o que a gente fala para eles, Depois, eu passo uma musiquinha também, aí para eles se situar, e aí depois de fazer toda a prevenção, eu falo, gente, e se isso acontecer com você? O que você pode procurar? Porque todos nós temos alguém da nossa
confiança. Daí eles, sabe, é muito legal. Eu faço eles participarem mesmo, Fábio. Então, eles terminam a frase. Aí eu falo, olha, tem uma regrinha, não pode ser criança, porque às vezes ela é da tua confiança, mas criança não consegue proteger criança. Então, tem que ser um adulto da sua confiança. E a gente divulga canais de conselho tutelar, polícia militar, que é, né, quem vai receber essa denúncia, se for um flagrante, vai receber, enfim. Então, tem sido assim... às vezes, o pessoal fala, tá, mas como que tu fala? Porque é tão ruim falar sobre abuso sexual infantil, né? Horrível, mas Deus me deu uma estratégia tranquila, assim, eu não tenho material de apoio aqui para fazer, enfim. Quem sabe a gente se programa numa próxima. E a gente faz aqui, traz 2, 3 crianças, né? De repente, quem sabe? E aí, para fazer. Mas é muito reconfortante saber que muitas vezes uma mordaça ela é arrancada no meio de um projeto tão fácil. Você já teve algum caso? Então, a gente teve um caso, inclusive, na escola, de uma criança sair chorando. Né? E aí para a secretaria, e daí ali da secretaria a gente receber depois a ligação, olha, durante a palestra, a criança tal, e a gente identificou, chamar a família, já aconteceu. Bom, é triste saber que acontece, mas por outro lado é bom saber que esse assunto está sendo falado, discutido, abordado e que as nossas crianças estão aprendendo a se proteger, a se defender quando não tem nenhum responsável, um adulto, quando ela realmente é a vítima vulnerável. Porque o covarde é assim, né? Ele procura uma ocasião onde a vítima está vulnerável, onde não consegue se defender. Todo covarde é assim. Eu fico... Sabe? Mas, enfim. Rede social desse projeto, para você entrar em contato, Lunelli Edneia. Isso. Tá o Instagram dela. Quem sabe você leva aí na sua escola, no seu condomínio, na igreja, sei lá, no clube, onde tem um monte de criança que você quer instruir, ou os adultos também, às vezes, precisam ser instruídos. Entre em contato com a Edneia. Edneia, obrigada, viu? Que agradeço. Parabéns. Obrigada. É isso, gente. Encerrando muito mais de hoje. Peço desculpas aí, porque hoje foi meio truncado aqui o programa e tal. Mas amanhã, 11h15, a gente está de volta com muito mais para você. Grande beijo, fica com Deus. Até amanhã.